Atenção, aposentados, pensionistas, todos os beneficiários do INSS e também, é claro, todos aqueles que acompanham os vídeos do canal Drone Diário Vídeos Informativos. Gente, nós temos que prestar muita atenção porque hoje o assunto é mais do que sério. Vocês precisam entender a gravidade do que está acontecendo agora, nesse início de mês. Quando a gente pensa que está tudo tranquilo, sempre tem que aparecer uma novidade do INSS para mudar a vida das pessoas. Então vamos entender direitinho para que vocês possam tomar uma decisão correta e não ficar de forma alguma no prejuízo. Esse mês tem um problemão que você precisa resolver e isso vai mexer direto com o seu bolso. Exatamente, principalmente como nós nos referimos à revisão do INSS, chamada aí, conhecida, infelizmente, como pente fino do INSS. E tem uma outra informação importantíssima que eu vou trazer aqui nesse vídeo, porque quem não ficar até o final pode perder algo muito importante. Então vamos direto ao ponto. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que Deus abençoe a cada um de vocês que chegou até aqui. Só peço uma situação, um favor na realidade. Compartilhe agora esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar quem mais precisa. A revisão pente fino voltou no início desse mês, está deixando muita gente preocupada com o novo sistema do INSS. Vocês lembram que o INSS passou por uma atualização no início do ano, com novas tecnologias. Você já ouviu falar que eles estão cortando quase 1 milhão de pagamentos de uma só vez? Muita gente ficando aí com o pagamento bloqueado. Vou tentar explicar para vocês tudo o que está acontecendo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou pedir, por favor, que vocês aproveitem a oportunidade e deixem um comentário. Acontece que alguns canais estão compartilhando uma notícia falsa. E eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, tá? Não é boato, não é conversa fiada. O que realmente está acontecendo lá no sistema do INSS é uma atualização. Não é para vocês ficarem com medo, ao contrário, é para entender e saber se defender caso isso aconteça e principalmente se você já teve o benefício retirado da fila do INSS, simplesmente sem saber o porquê, teve a negativa do seu pedido, se você teve o seu benefício cortado, se você perdeu o seu pagamento do INSS, não fique esperando. Semana passada eu estive numa cidade pequena aqui do interior de São Paulo, ali em Ouro Oeste, também na cidade de Indiaporã, passei por Fernandópolis, Votuporanga, Valentim Gentil, enfim, Paranapuã, Sinópolis, várias cidades, e eu tive uma decepção muito grande, porque pessoas deixaram de receber do INSS e tinham direito e simplesmente não foram atrás, porque achavam complicado ou então achavam difícil, enquanto elas não têm que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso é o advogado. Gente, tem prazo, não percam o prazo, tá? E tem mais uma situação aqui importantíssima. Também estão devolvendo em dobro os valores descontados indevidamente feito pelas associações. Em alguns casos, o sistema está errando e depois devolvendo 2 vezes para quem já recebeu. Esse erro do sistema pode te dar uma dor de cabeça gigantesca, tá? Como? Tem gente ficando calada e segura o dinheiro que veio a mais. E aí pode cair numa armadilha muito grande também. Sempre que eu falo sobre armadilhas, pegadinhas do INSS, vocês precisam prestar muita atenção, porque o pessoal tem agradecido pelos avisos que a gente tem trazido, principalmente nos comentários do canal. Você também deve participar. Lembrando que esse canal tem mais de 1.190.000 inscritos, inscritas, seguidores, seguidoras. Dessa forma, é um canal de grande importância, é um canal relevante. E tudo que você passa por aqui, sim, pode chegar até nossas autoridades. Vou tentar explicar exatamente quem está na mira e o que é mais importante, o que você deve fazer para se proteger, para garantir o seu sustento, o sustento da sua família. Então fica até o final, porque esse conteúdo de hoje vai ajudar muita gente. E é claro, passa para quem você puder, o maior número de pessoas possível, compartilha no Facebook, no grupo da família, porque essa informação vai salvar benefícios e a situação financeira de muita gente.
Tem muita gente acordando todo mês com medo de olhar o extrato de pagamento porque o dinheiro está sumindo. Eu estou falando de aposentadorias, BPC e auxílio antigo por incapacidade, que eles estão no meio dessa situação. O custo de vida está muito alto. Nós sabemos que as coisas não estão fáceis, as contas não param de chegar, às vezes aparece um remédio a mais, né, uma situação complicada, tem que fazer um reparo na casa, alguém precisa de tratamento, uma consulta médica, enfim. O dinheiro realmente não está sobrando para ninguém, principalmente para quem é de maior necessidade, tem uma necessidade para cuidar de quem ama e botar comida dentro de casa para, no mínimo, ter um pouco de dignidade nessa vida. Por isso, a notícia de um corte gera pânico, gera angústia e conflito dentro de casa. E eu não quero isso, tá? O canal Drone Diário Vídeos Informativos não quer uma situação de pânico e de medo. Nós queremos uma solução. O pior é que muita gente ainda compartilha vídeos com informações erradas de canais que estão trazendo situações que não existem. Fica até o final que você vai se surpreender. Aqui a ideia é compartilhar conteúdo sério com base em normas e informações seguras vindas de fontes oficiais. Nem todo mundo está correndo o risco. O INSS e o Ministério da Previdência já desmentiram a tal história que quase 1 milhão de pessoas teriam os benefícios cortados, tá? Um pente fino em 800 mil idosos. Não, isso não é verdade, tá? O que existe é uma revisão sobre quase 1 milhão de benefícios, então é importante entender qual é o ponto principal. Eles dizem que não é corte, mas a gente precisa entender com atenção o que realmente está acontecendo, porque o governo está acelerando a fila do INSS e dessa forma precisa de dinheiro para pagar. O dinheiro já existe, tem-se uma reserva, mas eles precisam economizar dinheiro. O governo está fazendo um pente fino em 2 grandes grupos para fazer essa economia de recursos. O primeiro é o BPC Loas, o benefício de prestação continuada. Estão chamando quem não tem inscrição no cadastro único do governo federal, o CadÚnico, ou quem está há mais de 4 anos sem atualizar os dados. Isso está acontecendo de forma automática. Muita gente está sendo pega de surpresa. Quem precisa regularizar vai ter que correr atrás para resolver essa situação agora. Se houver qualquer coisa diferente, o benefício pode sim ser suspenso e até mesmo cancelado. Cerca de 500 mil de pessoas estão sendo chamadas para ir até a assistência social da sua cidade e atualizar sua situação. E tem que fazer isso de forma rápida. Tem que dizer a verdade, mas também precisa saber exatamente o que informar para não se prejudicar. Já no benefício por incapacidade temporária, quem recebe há mais de 24 meses sem perícia está sendo chamado para uma reavaliação. Isso também está confirmado. Se não aparecer, perde o benefício. O Departamento de Perícia Médico Federal tem a capacidade de fazer centenas de milhares de análises nesse ano, e isso está acontecendo de forma automática. Mas nem todo mundo é chamado, e nem todo mundo que é chamado vai perder o benefício. Ou seja, o INSS não pode cortar o seu benefício. Ser chamado para uma revisão do benefício, seja um auxílio-doença ou mesmo uma aposentadoria por invalidez, não significa perder o pagamento automaticamente. Cada caso é um caso, às vezes você conhece alguém que passou por uma situação dessa e você também pode passar por outra completamente diferente. O resultado pode ser diferente para cada pessoa. Agora, tem uma parte que está deixando muita gente preocupada. Os aposentados e pensionistas que receberam a devolução duplicada da mensalidade associativa ou sindical. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Existem casos em que o sistema do INSS errou e pagou 2 vezes a mesma parcela de devolução de dinheiro. Isso, sim, infelizmente aconteceu e pegou muita gente de surpresa. São pessoas que, de boa fé, exatamente, pessoas de boa fé que foram lá, receberam o dinheiro que foi pago, mas elas não sabiam que era um erro do sistema. Veja bem, o resultado, né, nós temos esses casos em que o sistema pagou 2 vezes,
E quem teve o desconto de sindicato e associação que reclamou, foi nos Correios, fez pelo INSS, pode ter recebido 2 depósitos por erro do INSS. O INSS é incompetente e é incapaz, justamente porque joga na mão da tecnologia ao invés de usar pessoas. Então, se isso aconteceu com você ou com alguém que você conhece, presta atenção. A pessoa que não devolver voluntariamente, ou seja, por conta própria, fala, olha, eu tive um depósito a mais, o valor pode ser cobrado depois, tá? Quando eles erram, quando o INSS erra, a responsabilidade precisa ser o quê? Corrigida. E, em geral, recai sobre você. A cobrança costuma ser rápida. E se você recebeu um valor a mais e não sabia que foi pago 2 vezes, foi duplicado, precisa olhar com atenção o seu status de pagamento do INSS. Então presta muita atenção nisso, para depois não dizer que a gente não avisou. Então imagina que você recebeu um valor além do que esperava, você esperava há muito tempo, aí o INSS informa que você pegou duplicado o valor. E se não devolver em 30 dias, começa a ter desconto de 30% por mês na sua aposentadoria, na sua pensão, no seu benefício, até o valor ser pago. Então, eles não vão tirar tudo de uma vez, vão descontando aos poucos. Se você recebeu, por exemplo, R$2.000 e no mês seguinte recebeu mais R$2.000 por erro do INSS, não é sua culpa. Isso significa que eram 4.000, né, que você recebeu, mas você tinha apenas direito a R$2.000. Por ter sido apenas um pagamento repetido, nesse caso, o sistema entende como valor indevido e vai cobrar a diferença. Por isso, tanta gente está confusa. E também tem um risco de golpe, porque todo dia aparece uma mensagem falsa de gente querendo enganar as pessoas. Muita gente fica em dúvida se foi mesmo um erro do INSS ou se é alguma fraude. Mas o problema é que quando o sistema faz esse tipo de confusão, depois que ele resolve, como que é feito? Apenas uma cobrança. E quando aparece, né, essa coisa demora, quando cobra, eles vão cobrar, aí a pessoa fala, será que eu estou sendo roubada? Então você que recebeu algo a mais, fique atento à sua folha de pagamento e principalmente aos avisos oficiais do INSS. Se caiu um valor que você não esperava, veja se foi a devolução e principalmente veja se foi duplicado, tá? Se não devolver em 30 dias, eles começam a descontar 30% do mês até quitar a dívida e isso pode pegar muita gente de surpresa. Olha, no BPC Loas, o Amparo Social do INSS, quem não atualizou o cadastro único do governo federal pode ter o pagamento suspenso temporariamente. Isso pode virar um corte rapidamente, de forma automática. É muito rápido. Então, vá na assistência social da sua cidade e manda todos os seus dados atualizados. No auxílio doença e também na aposentadoria por invalidez, após 2 anos sem perícia, as convocações, por lei, deveriam acontecer. Só que o INSS é incompetente e é incapaz e deixou muita gente recebendo esses benefícios ao longo dos anos e agora quer chamar todos de uma vez. Quem recebe o benefício por invalidez permanente ou aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, também pode ser chamado para a nova revisão. O cenário pode começar com uma suspensão, né, por 40, 45, 90 dias e depois virá um corte definitivo, uma situação que se ela não for regularizada, você pode ficar sem o seu pagamento. Lembrando que existem prazos para você recorrer. Por isso, eu peço que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando aqui, com muito carinho, e eu espero de coração que realmente você tenha chegado até esse vídeo. Cuidado com as armadilhas, com promessas de que você vai ter ali um processo fácil. Acompanhe as notícias nos canais oficiais do INSS, porque muita gente chegou agora e não conhece o conteúdo, pessoas que nem sabiam, por exemplo, que esse canal existia. Tem pessoas mais simples que precisam de uma formação, de uma informação com um pouco mais de calma. Então, vamos ter paciência com todo mundo. Aproveita que esse canal é de graça. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos
e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Tem muita informação chegando e eu só quero aqui fazer um resumão para você que chegou até aqui, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança. É um absurdo que estão compartilhando por aí. A afirmação de que idosos com mais de 60 anos serão cancelados é enganosa. A regra divulgada em fontes explicativas é o contrário, né, do que se tem na realidade. No caso de benefício por incapacidade, o segurado com 60 anos ou mais fica dispensado da perícia médica revisional, salvo exceções de fraude ou determinação judicial. Ou seja, se você tem mais de 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez, não passa pelo pente fino. Se você recebe o benefício há mais de 15 anos e tem 55 anos de idade, também não passa pelo pente fino. E se você tem uma das doenças graves que está na lista do INSS, tem também a dispensa. Por exemplo, quem tem o vírus da AIDS, a esclerose múltipla, essas pessoas são dispensadas do pente fino do INSS. Se você quiser que fale mais sobre isso, já deixa aqui um comentário. Então, o que significa isso? A revisão pente fino do INSS não tem mais um calendário. Pode acontecer a qualquer momento. O pente fino do INSS é uma revisão para verificar se o benefício continua devido e pode envolver, sim, perícia, atualização de documentos ou apresentação de exames. Para os beneficiários por incapacidade, a dispensa da revisão acontece em regra aos 60 anos de idade ou 55 anos e 15 anos recebendo o benefício. Sobre o que vocês estão vendo aí nas redes sociais, né, corte 60 a mais, nós vimos aí um jornal de grande circulação, o jornal O Estadão, vou falar aqui, que enviou apontando justamente para essa checagem de verdade sobre suposto cancelamento automático de idosos, e a base legal citada em explicações públicas não sustenta a suspensão generalizada pela idade, de forma alguma. Em outras palavras, completar 60 anos não é motivo automático para perder o benefício. A revisão, ao contrário, ela é proibida para esses grupos. A revisão pode ocorrer apenas em hipótese específica prevista em lei. Um resumo prático para nós. Idoso com 60 anos mais não entra em regra para a perícia revisional de incapacidade. Está fora do pente fino. O INSS pode agir em casos de indício ou suspeita de fraude, erro ou decisão da justiça. A frase "serão cancelados" não descreve corretamente a regra geral. Portanto, se você recebe o BPC por idade, você tem mais de 65 anos, é lógico que se você não tiver atualizado no CRAS, vai ter a suspensão do benefício. É isso, resumindo. Falta de biometria não está cortando, bloqueando ou suspendendo os benefícios nesse exato momento, o que dá uma oportunidade a mais para você já correr atrás e atualizar, fazendo um novo RG. Só o que acontece é que quem recebe benefício do INSS não tem a biometria atualizada, não está podendo fazer, por exemplo, alguns pedidos no INSS, entre eles consignado, empréstimo consignado. Então vale a pena atualizar, mas isso não é via de regra, algo que vai bloquear o seu benefício. Qualquer novidade eu volto. Muito cuidado, pelo amor de Deus, com as notícias que estão circulando por aí. Você que tem 60 anos de idade, ao contrário do que se diz, está protegido, protegida e livre do pente fino do INSS. Somente quem recebe BPC-LOAS tem que atualizar as suas informações. Também os 60 anos garante que essa pessoa fica livre da perícia da revisão pente fino. Eu espero de coração que você tenha chegado até aqui e compartilhe agora essa informação para desmentir todo mundo que está falando bobagem por aí e ainda tem a cara de pau de falar que estão falando coisa errada. Não tem nada de errado, não. Revisão, quem tem mais de 60 anos é protegido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não é inscrito, já se inscreva. Forte abraço. Até o próximo vídeo.